Bom dia, pessoal, tudo jóia? Antes de começar a aula de hoje, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou a professora Bárbara e eu sou a nova professora de História de vocês, tá? Houve uma pequena mudança aqui nos horários da escola e aí eu fiquei assumindo agora as turmas dos sextos anos, tá? Para quem não me conhece, eu já trabalho aqui na escola já tem algum tempinho, desde que a escola inaugurou. Adoro trabalhar com sextos anos, fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo que eu ia voltar, né, a dar aula para os sextos. E eu queria falar que eu estou disponível sempre no WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter relacionado ao conteúdo ou às atividades, ok? Então, pessoal, antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, eu vou explicar rapidinho como que vocês devem fazer a atividade que eu postei para vocês lá na plataforma, tá? Em cima da atividade, bem lá no cabeçalho, eu coloquei as instruções para você realizar essas atividades. Se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar que eu ajudo vocês, ok? Então vamos lá. Leiam com atenção a atividade inteira, tá? Então lê sem pressa, sem correria, presta atenção, foco, tá bom? A atividade ela pode ser impressa ou copiada no caderno, mas ela deve ser respondida à mão, tá? Então, para quem vai imprimir, não pode responder antes de imprimir, tá bom? Responder pelo computador. Você imprime e você responda depois. Copiem no caderno apenas as perguntas e as respostas. Não precisa copiar o texto que vem antes. Você pode copiar direto lá número 1, número 2 e assim por diante, tá bom? Devolver a atividade pela plataforma do Google. Assim que você terminar de fazer a atividade, você tira uma foto da sua atividade e posta para mim lá como atividade devolvida. Né? Já enviaram para vocês como faz para poder acessar essa plataforma e também para fazer a devolutiva das atividades, né? Então, eu acredito que em relação a isso está tudo ok. Mas eu vou repetir, se alguém ainda tiver dúvida, pode me chamar que eu ajudo, tá? A devolutiva dessa atividade, ela servirá como presença nessa aula. A data de entrega da atividade é sempre para a próxima aula, ou seja, se eu estou passando essa atividade hoje, essa atividade tem que ser entregue antes da próxima aula, tá? A nossa próxima aula, de acordo com esse horário que está em vigor, acontecerá na sexta-feira, tá? A partir da outra semana vai haver um horário novo, mas a gente vai enviar para vocês depois. Por enquanto, a nossa próxima aula é sexta-feira. Então, essa atividade ela deverá ser devolvida para mim até sexta-feira, ok? As atividades devolvidas depois da data não valerão a mesma nota da entrega dentro do prazo. Professora, eu não consegui fazer, eu posso entregar? Pode, mas você não vai ter a mesma nota do colega que entregou no prazo, tá bom? Mas eu aceito sim, vocês podem me enviar. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo via WhatsApp nos horáriozinhos de atendimento que vocês já sabem, de 7h30 às 11h30, de 1h30 às 5h, tá? E aí agora sim nós vamos para a nossa atividade, para o nosso conteúdo. Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre a importância de estudar a história. Por que estudar a história? Para que serve estudar a história? O que é a história, tá? Então a gente vai começar o nosso conteúdo por aí, partindo por aí. Eu tenho certeza que vocês já ouviram e já contaram muitas histórias. As nossas vidas, elas formam histórias. A sua história, ela faz parte da história de alguém. Da história da sua família, da história da sua cidade, do seu país, enfim, né? Quando a gente conta alguma coisa para alguém em ordem dos acontecimentos, né? A gente está contando uma história, a gente está fazendo uma história, né? Toda vez que a gente conta uma história, a gente está dando sentido a um acontecimento, né? Então eu pergunto para vocês, afinal, o que é história e para que serve a história? Então vamos lá. O que é a história? A história ela é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Então, pode-se dizer que a história é uma ciência humana e que estuda o desenvolvimento das sociedades humanas através do tempo, tá? Então, a história ela é isso, ela estuda as ações dos homens, né, da sociedade no tempo. A gente vai aprender daqui uns dias a fazer a linha do tempo. E aí vocês vão ver como que a gente consegue organizar todos os acontecimentos em ordem cronológica, né? Em ordem do tempo.
tá? Aí vocês me perguntam assim, mas professora, o que é ciência humana, que você falou agorinha? A ciência humana é a ciência que estuda o ser humano, que o objeto de estudo dele é o ser humano, tá? O trabalho do historiador, ele inclui uma análise minuciosa de documentos que permitem o estudo do passado, tá? Então, fontes, objetos, ossos, tudo que a gente vê, que a gente pode interpretar daquela história do passado, o que aconteceu naquele momento, ele serve como uma fonte para o historiador, ok? Aí vocês vão falar assim, tá bom, professora, eu entendi agora o que é ciência humana, mas enfim, para que serve estudar a história? O estudo da história, ele é importante para a gente entender a sociedade em que a gente vive. Às vezes a gente escuta falar, vamos estudar a história, a gente acha que a gente está estudando só o passado, né? Mas na verdade, a gente precisa entender o que aconteceu no passado para a gente compreender o que está acontecendo agora no presente, né? A gente não estuda o passado para saber o que passou e pronto. A gente estuda o passado para a gente poder mudar as nossas ações, as nossas atitudes, né? Então é através do estudo da história, da ciência humana, que tem como objeto de estudo o ser humano, que a gente consegue compreender a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, tendo base isso, a história é uma ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado. Esse estudo, no entanto, não é feito de maneira qualquer, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. A palavra história tem sua origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo histor, que significa aprendizado e sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir de investigações e do estudo. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. O conceito de história recebe definições distintas de acordo com diferentes historiadores. O historiador Mark Bloch, por exemplo, ele considera que a história ela não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda a ação do homem no tempo, tá? Outros historiadores entendem como o estudo das transformações da sociedade humana ao longo do tempo, tá? Então, existem também algumas definições de história, mas para vocês, basicamente, é o estudo da ação humana ao longo do tempo, tá? Nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica que permita chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento a partir de uma investigação com fontes históricas. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho o que são as fontes históricas, o que a gente pode utilizar como fontes históricas. O historiador não deve glorificar ou demonizar um determinado acontecimento, mas ele deve analisá-lo criticamente, utilizando todas as fontes que estiverem ao seu alcance e empregando métodos de análise que auxiliem o seu exercício. Uma coisa importante da gente deixar bem claro que o historiador ele não pode tomar partido de nenhuma história. Tá? Ele precisa ser neutro. Vocês já imaginaram se um juiz de uma partida de futebol, por exemplo, vai apitar um jogo entre Flamengo e Fluminense, que é bem tradicional, e ele torce para o Flamengo? Vocês vão achar justo um juiz daquele jogo ser torcedor de um daqueles dois times? Não, né? O juiz ele precisa ser imparcial na hora de fazer o seu trabalho. Da mesma forma, o historiador. O historiador ele precisa ser neutro para ele poder analisar aquelas fontes, sem ele dar a sua opinião pessoal daquele determinado fato que ele está estudando. Aí agora eu tenho uma outra perguntinha muito interessante, mas professora, quando que começou a história? Né? O surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo, ela foi uma obra dos gregos antigos. Nesse ano ainda, nos próximos bimestres, nos próximos conteúdos, a gente vai ver sobre a história dos gregos, dos egípcios e dos romanos. Vocês vão ver o tanto que aquele povo, aquela sociedade, ela era interessante. E aqui, aquela sociedade grega, ela deixou para a gente um grande legado também referente ao estudo da história, tá? Heródoto, que era um pensador grego, ele foi considerado o pai da história. O seu trabalho aconteceu por meio da sistematização de eventos da história dos gregos e de outros povos, como, por exemplo, o dos egípcios.
Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as guerras médicas, que foi um conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Quando a gente estiver estudando lá o conteúdo da Grécia, vocês vão lembrar da gente falando sobre essa guerra médica, tá bom? Tucídides foi o primeiro historiador a usar, de fato, um método de análise que permitisse reconstruir e formular uma análise a respeito de um acontecimento passado. O seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre as cidades Esparta e Atenas, lá na Grécia também, que vocês também vão estudar sobre essa guerra daqui a uns dias, beleza? Então agora, rapidinho, para a gente terminar a nossa aula, eu vou explicar para vocês as atividades uma por uma, para vocês poderem fazer sem dúvida, tá bom? Então vamos lá, atividade número 1. De acordo com o texto e as pistas a seguir, definem em uma frase o que é história. Então eu coloquei esse texto antes da atividade, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. E aí, baseado no texto, com a explicação e com essas imagenzinhas que está aqui na atividade, o que você acha que é história? Com as suas palavras, tá bom? Número 2. De acordo com o texto, para que serve estudar história? Você concorda com o texto? Então, aqui na número 2, você vai falar para que serve estudar história? De acordo com o texto, não é a sua opinião. Depois que você colocar para que serve estudar história, aí você vai colocar a sua opinião. Você concorda com o texto? Você acha que é certo, que é errado, por quê? E justifica, ok? Número 3. Em relação à produção do conhecimento histórico, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, reescreva alternativas falsas de forma que elas se tornem verdadeiras. Então, aqui eu tenho 5 alternativas, da letra A à letra E. Você vai ler uma por uma e vai falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. As que forem verdadeiras, ok. As que forem falsas, você precisa reescrever elas para mim, com ela certa, ver o que está errado naquela frase e escrever aquela frase de uma forma correta, ok? Número 4. Agora, você é o historiador. Responda os questionamentos a seguir. Qual o seu nome completo? Qual a sua idade? Qual a sua data do seu nascimento? Onde nasceu? Qual o endereço de sua residência? Qual o nome da sua instituição que você estuda? Qual a profissão do seu pai? Qual a profissão da sua mãe? Nessa atividade você vai fazer um papelzinho de historiador, você vai colher fontes, tá? Todas essas informações que você vai responder aqui são fontes. Elas servem como fontes para a gente ter um estudo histórico, ok? Número 5. Você pode perceber que você tem uma história de vida. Usando todos os dados acima e outros que você considerar relevante, escreva a história da sua vida do nascimento até os dias atuais. Pergunte para os seus responsáveis as informações que vocês não conseguem lembrar. Quando terminar, destaque os fatos que você considera que foram mais importantes na sua vida. Tá? Então, na número 5, você vai fazer um textinho baseado nas respostas da número 4, falando sobre a sua vida, desde o dia que você nasceu até os dias de hoje, quais foram os momentos mais importantes, o que marcou mais a vida de vocês, e vocês vão fazer um trabalho de historiador contando a vida de vocês, ok? E número 6, para a gente finalizar a nossa atividade, você e seus familiares fazem parte na construção da história? De que maneira? Aí também é uma resposta pessoal. Você vai pensar se você e os seus familiares fazem a diferença no mundo da história, se vocês fazem parte da construção dessa história. E aí eu quero ver de vocês, ok? Como eu já falei, eu vou repetir, qualquer dúvida, qualquer momento vocês podem me procurar no WhatsApp, tá? Boas atividades, bons estudos, caprichem, façam com atenção e sem pressa, tá? Até a próxima!